Olá, amigo Sudaca! Times que nunca caíram para a segunda divisão aqui no futebol sul-americano. E depois da vinheta te conto mais essas histórias. Pois é, amigos, este vídeo é gravado em outubro de 2024. Se alguns desses times caírem depois de lançado esse vídeo, a culpa não é minha. E nem zica, me deixar bem claro. Mas é interessante a gente ver país por país. Lógico, vou destacar aqueles que têm mais torneios disputados. Antes, vou me apresentar. Eu sou Bruno Garcês, jornalista especialista em futebol sul-americano. E este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol aqui no continente. Deixe seu like, se inscreva no canal, aperte na campainha sempre que aparecer um vídeo novo. E aí você será alertado. Então bora pro vídeo. Começamos com a Venezuela. Vamos contar a era profissional, não amadora, até porque muitos times nem existem mais. Mas a era profissional, o campeonato venezuelano começou em 1957. Tem aqueles que há pouco tempo estão na primeira divisão e que nunca caíram. São participações mais recentes, que é o caso do Inter de Barinas, que está na primeira divisão desde 2021, antigo Hermano Colmenares, o Porto Cabejo, que está desde 2018, o Deportivo Laguaira, que está desde 2009, mas antes tinha o nome de Real Sport, mas um dos que estão há mais tempo aqui é o Caracas, amigo, que jogava futebol amador até 1984. E 85 já subiu, ganhou 12 títulos do Campeonato Venezuelano e não caiu mais. Mas o time que nunca caiu, que mais jogou o Campeonato Venezuelano, se chama Deportivo Táchira, outro grande do país com 10 títulos nacionais. E está no Campeonato Venezuelano desde 1975, quando o time tinha ainda o nome de San Cristóbal. O Carrossel Aurinegro é o time que mais jogou o Campeonato Venezuelano. Nunca caiu. Agora vamos falar da Bolívia, falar dos times que nunca caíram. Antes, lembrando, o Campeonato Boliviano começou em 1950, na era profissional, e só em 1954 os times fora de La Paz competiam nesse torneio. Mas os primeiros que eu vou citar aqui chegaram há pouco tempo no campeonato e nunca caíram, que é o caso do San Antonio de Bolo Bolo, que subiu no ano passado e já venceu o Campeonato Apertura de 2024, jogando pela primeira vez, algo raro. Mas temos também o caso do Real Tomayapo, que subiu em 2021 e ainda não caiu, e o Royal Party, que subiu em 2018 e também não caiu para a segunda divisão. Mas dos grandes clubes da Bolívia, um que está há muito tempo é o Oriente Petroleiro. Os refineiros, que são de Santa Cruz de la Sierra, nunca caíram, mas quase caiu em 2023, amigo. Se salvou porque tem outros times piores, mas já flertou com a Série B algumas vezes. Os Alviverdes já ganharam 5 vezes o Campeonato Boliviano. Mas um gigante boliviano que nunca caiu foi o The Strongest. O Tigre tem 16 títulos nacionais e estava desde o início do primeiro campeonato, em 1950. E olha, amigo, o seu pior ano foi em 1978, em que o Tigre chegou na 9ª colocação. E olha que o Bolívar já caiu, em 1964. Vamos ao Uruguai falar do Campeonato Uruguai, um dos mais antigos aqui da América do Sul, que teve sua primeira edição em 1900. E o Peñarol estava lá, ele Curque Peñarol. E no ano seguinte se juntou ao Nacional. E acreditem, os dois são os únicos times uruguaios que nunca desceram. Os Carboneiros têm 51 títulos, contando inclusive a era amadora. E seu rival, os Bolseiros, tem 49 títulos, dominando por completo o Campeonato Uruguai. E é difícil os dois descerem, viu? Em 2016, os Manas chegaram na 14ª colocação de 16. E se não é o promédio, que junta os pontos das últimas 3 ligas, eles teriam caído. Foi um dos piores anos da história dos Carboneiros. E do Nacional foi quando chegou em 7º lugar, no ano de 88. Ano que o time ganha Libertadores. Talvez o foco estava diferenciado ali, né? Vamos viajar ao Peru. O Campeonato Peruano existe desde 1912. E lógico, via ali a era amadora. A era profissional mesmo começou em 1951. E é dessa era que eu vou contar. Temos aqueles times que há pouco tempo chegaram à primeira divisão e que ainda não caíram, que é o caso do Sport Huancayo, que está desde 2009. Mas entre os mais antigos está o gigante Sporting Cristal, que fez seu primeiro campeonato em 1956 e saiu campeão peruano logo de cara. Já ganhou 20 títulos cerveceros e nunca caíram. Mas tem um maior, o Universitário. Os cremas estão desde a época amadora jogando o campeonato peruano e nunca caíram na era profissional. Já tiveram 27 títulos. Fez sua primeira participação em 1928. Tivemos 2 anos que a torcida dos cremas tremeram, viu? Com esse medo de cair. Um foi em 1947, por incrível que pareça, a época de Lolo Fernandes, de Toto Terry, algo incrível. E a outra foi em 2018, em que o time foi beneficiado porque a Federação Peruana acabou tirando pontos
do Sport Rosário. E ele acabou caindo. Ficou até um pouco suspeita essa queda aí. Dizem as más línguas que a Federação Peruana ajudou nos 2 anos. Vamos ao Paraguai! Também dos campeonatos mais antigos do continente, o primeiro foi em 1906. E mesmo que seja na era amadora, já contava ali com um dos grandes, como o Guarani, um dos times que nunca caíram aqui no futebol paraguaio. Los Legendários tem 11 títulos. Outro grande, mas tem menos tempo de vida, é o Cerro Porteño. O Ciclone começou a jogar o Campeonato Paraguai em 1913, logo depois de sua fundação. E já foi logo campeão também. O Ciclone já venceu 34 vezes o Campeonato Paraguaio, mas ele não supera o Olímpia, outro grande também do Paraguai que nunca caiu. El Decano está desde o primeiro campeonato em 1906 e nunca caiu. O maior vencedor do torneio, com 46 estrelas. Mas os torneios que os dois discutem, que os dois poderiam ter caído, no Cerro foi em 1929. Já tínhamos a segunda divisão e o Cerro Porteño ficou na penúltima colocação. E o normal seria o Cerro cair. Mas naquele ano a Federação Paraguaia acabou cancelando os rebaixamentos, com a justificativa que no ano seguinte iria aumentar o número de clubes no campeonato. Já no Olímpia, o ano foi de 1940, e como o Cerro chegou em penúltimo no campeonato, e teria que cair para a segunda divisão. Mas devido a uma má inscrição de jogador do Atlante, a Federação Paraguaia acabou punindo esse time e rebaixando o Atlante para a segunda divisão, evitando a queda do Olímpia. Mas no final das contas a federação voltou atrás e ninguém desceu. Acharam melhor para não se complicar. E vamos ao Chile, falar do único clube que nunca caiu para a segunda divisão, el Colo-Colo. E olha que o Cacique está desde o primeiro campeonato chileno, em 1933. E ele foi o primeiro vencedor e nunca caiu. Seus rivais todos já caíram, mas o Cacique não, tá lá. E eles se vangloriam disso. Los Álamos tem 33 títulos nacionais. É o máximo vencedor do país. O ano que quase caiu foi em 1945, em que o time ficou na penúltima colocação, mas só caía um. E em 2020 e 2021, na época da pandemia, que o time se salvou na última rodada com o gol de Pablo Solari. Ufa, hein, Cacique? Vamos à Colômbia, amigo. Aqui é coisa complicada. Aqui temos muitos grandes times do futebol colombiano que nunca caíram. Contando que a Liga de Maior existe desde a época da Liga Pirata, em 1948. Eu, inclusive, já contei essa história aqui no canal. Assista, vou deixar o link para vocês assistir El Dorado, que conta essa história. Então vamos falar dos bebês que mal chegaram à primeira divisão e ainda não caíram. O Jaguares está desde 2015. O Aliança Petroleira, que hoje se chama Aliança Futebol Clube, que está desde 2013. Temos que falar das Águilas Douradas, que estão na primeira divisão desde 2011. E Lequidá, o time de Bogotá, que está desde 2007 na primeira divisão. Nunca caíram. Agora vamos aos grandes que estão na de maior desde 1948. Começamos com o Once Caldas, que é a fusão do Deportes Caldas e do Once Deportivo. Os dois estavam na primeira edição e o Once Caldas também nunca desceu. El Blanco Blanco tem 4 títulos nacionais. Vamos ao Atlético Nacional de Medellín, que na época, em 48, se chama Atlético Municipal. O time que nasceu em 1947 tem 17 títulos nacionais. O maior torcida do país, Los Verdolagas, nunca desceram. Outro time dos anos 40, os Milionários, também nunca caiu. Os embaixadores já ganharam o campeonato colombiano 16 vezes. Time que dominou a liga no início, principalmente com o Di Stefano e companhia. Temos o Independiente Santa Fé, que é de 1941, sua fundação, também estava no primeiro campeonato em 48 e foi o primeiro campeão colombiano. Os Cardenales têm 9 títulos colombianos. Agora vamos aos times centenários. O Junior Barranquilla, que completou este ano 100 anos, também estava no primeiro campeonato em 48 e nunca caiu. El Tiburón tem 10 estrelas no seu currículo. E o que falar do Independiente Medellín, de 110 anos, também estava no primeiro campeonato. El Poderoso de la Montaña tem 6 títulos nacionais. Mas o mais velho de todos é o Deportivo Cali, com 111 anos. E 10 títulos da Di Maior. Os açucareiros têm penado bastante para não cair nos últimos anos, viu? É que na verdade o campeonato colombiano tem muitos times. E existe lá também o esquema dos promédios, das últimas 3 temporadas, a pontuação. Isso ajuda muito os grandes a não caírem. No Equador, o campeonato profissional começou em 1957. Antes prevaleciam os campeonatos amadores e regionais. E desde o início estavam os grandes lá, como Emelec e Barcelona. Mas vamos começar pelos mais recentes. Começamos com o Orense, time de Machala, que chegou à primeira divisão agora em 2020. Nunca caiu. Outro recente, já cheio de história, é o Independiente del Valle, novo gigante do futebol equatoriano. Desde que chegou à elite em 2010, nunca caiu. Já ganhou um título e 2 sul-americanas nesse tempo. E uma final de Libertadores. E é, inclusive, pra mim, a melhor canteira do futebol sul-americano. Inclusive, tem um time de júniors jogando a Série B, o Independiente Júniors. Mas o time ancião da primeira divisão é o Barcelona de Guayaquil. Os toreros são os únicos que estiveram na primeira divisão e nunca caíram. Já foram campeões 16 vezes do campeonato equatoriano, das potências do país.
país. Mas o time já penou algumas vezes para não cair, viu? Como em 1958, que não tivemos campeonato equatoriano naquele ano, mas ele ficou em último lugar no torneio da província de Guayas, que substituiu o torneio equatoriano. Mas a União Deportiva Valdez acabou se retirando do campeonato e por isso não tivemos rebaixamento. O Barça ficou pro ano seguinte. Mas talvez o ano mais polêmico seja de 2000. O time precisava ganhar na última rodada para se salvar. E ganhou do Macará por 1-0. Mas o problema é que depois tivemos a denúncia de Garrido, jogador do Macará, dizendo que eles receberam chamadas para entregar o jogo. E até o árbitro daquela partida também foi denunciado por Garrido. Mas ninguém levou adiante as denúncias e ficou por aí. Mas foi suspeito. Vamos à Argentina! Quem nunca caiu no futebol portenho? São pouquíssimos, viu? Mas aqui começamos com os campeonatos mais... Esse sim é o campeonato mais antigo da América do Sul, de 1891. Inclusive com uma era amadora muito potente, com grandes clubes, grandes jogadores e com 5 grandes dominando o futebol portenho. Mas contando a era profissional, temos que contar os mais recentes primeiro, né? Como esses dois que chegaram agora, disputam o seu primeiro campeonato da primeira divisão, que é o Rivadavia e o Riestra, que estão jogando, então nunca caíram. Mas tem também o Central de Córdoba, que jogou pela primeira vez a primeira divisão em 2019 e 2020, e desde lá não saiu mais. Um clube um pouquinho mais antigo, que chegou à primeira divisão em 2014, é o Defensa e Justicia. O Halcón já conseguiu, inclusive nesse tempo, já ganhou o Sul-Americano e fez alguns bons torneios, e nunca caiu. Mas talvez vocês já saibam qual o clube que nunca caiu para a Série B no futebol argentino. Em 114 anos, é o Boca Juniors, né, amigo? El poderoso Boca, com 35 títulos nacionais, uma das maiores torcidas, se não a maior torcida do futebol argentino. Estreou em 1913 no campeonato e nunca mais saiu. Os outros grandes todos caíram. Podemos até fazer um vídeo especial falando sobre eles, né? Depende de vocês. Mas a temporada que o Boca mais penou para não cair foi a temporada de 1949. Um ano atípico porque tivemos a demandada de vários craques para o futebol estrangeiro, principalmente para a Liga Pirata na Colômbia. Isso devido à greve de 1948. Então o campeonato 49 já começava bem enfraquecido, tirando o Racing. Mas foi uma péssima temporada dos chinenses. Flertaram com o rebaixamento o tempo inteiro. Inclusive chegaram a ser os lanternas do campeonato diversas vezes. Campeonato de pontos corridos. E mesmo assim, na última rodada, goleia o Lanús e se salva do rebaixamento. Inclusive o Granada disputava diretamente por essa vaga e acabou descendo depois. Mas em diversas rodadas a AFA se mostrou muito amável com os chinenses. Mas o que importa é que o Boca se salvou. E no Brasil, amigo, há 10 anos atrás, tínhamos 5 clubes que nunca tinham caído. Lógico que estou considerando o Campeonato Brasileiro desde 1971. Daqueles 5, Internacional de Porto Alegre, Cruzeiro e Santos já caíram. E só sobraram 2 times. Mas antes vamos falar do bebê do Brasileirão, o Cuiabá, que está na elite brasileira desde 2021 e nunca caiu. Então tem que estar nessa lista. Mas um dos mais antigos é o São Paulo, amigo. O tricolor do Morumbi já teve suas polêmicas em não jogar o Campeonato de 79, mesmo assim nunca caiu e nunca jogou a Série B. São Paulo já tem 6 títulos nacionais. E menos edições que o Flamengo. Esse sim disputou 54 vezes o Campeonato Brasileiro. E o Rubro Negro tem 7 títulos e nunca caiu para a Série B. Pode se vangloriar disso, é um dos poucos do país. Mas já passou alguns apertos, né? Como em 2001, 2010, 2013. Mas acho que nada supera o ano de 1995. Com Romário no time, grande estrela do futebol mundial, o time chega em 21º lugar num campeonato brasileiro de 24 clubes. Péssima campanha, digna de rebaixamento. A sorte é que só caíam 2 times. Pois é, amigos, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembrando, este vídeo é gravado em outubro de 2024. Se tivermos algum desses times rebaixados para a Série B, volto a repetir, não é culpa minha, mas vale a de contar um pouquinho dessas histórias dos grandes clubes aqui do futebol sul-americano. Vou deixar outros vídeos aqui para vocês linkarem aí no canal, confiram aí, várias histórias. Continue assistindo o Sudaca Brasil. Logo teremos novidades, hein? Uma repaginada aí no canal. Fiquem com Deus, tchau, tchau.